Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações. Melancólico Nibiru Inculobus Faetum, o destruidor planeta X. O que acontece toda vez que Nibiru passa perto da Terra? Os efeitos de sua aproximação da Terra são muito precisos e conhecidos, porque foram registrados nos antigos anais, papiros, escritos tibetanos e nos mitos e lendas de todos os povos da Terra, e também na Bíblia. Conforme Nibiru se aproxima da Terra devido ao efeito de atração ou repulsão entre os polos magnéticos de Nibiru e os polos magnéticos da Terra, a Terra começa a oscilar, como um peão que perde seu impulso. A princípio, suavemente, mas com intensidade crescente, conforme Nibiru se aproxima. Assim, alguns pontos da Terra recebem mais luz solar do que o normal para a estação do ano, enquanto outros pontos da Terra recebem menos luz solar do que o normal. As correntes de ar ficam confusas. As correntes marinhas ficam confusas. Os padrões climáticos ficam confusos. Em alguns setores há secas dramáticas. Em outros há inundações. O clima começa a oscilar cada vez mais dramaticamente, e a extremos, e com frequência cada vez maior. As correntes marítimas também mudam. Há ondulações inesperadas, e grandes ondas que parecem ter surgido do nada. Por outro lado, o núcleo da Terra treme. Os fluxos de magma são agitados, e alteram seus cursos habituais. E as placas tectônicas da Terra se abalam, com intensidade cada vez maior. As placas tectônicas estão se desprendendo de seus pontos de equilíbrio, de seus pontos de parada, ou de ancoragem. Então as placas tectônicas são colocadas em movimento. Os processos de subducção estão se acelerando. O Pacífico tende a fechar, à custa da expansão do Atlântico. A expansão do Atlântico faz com que os territórios adjacentes ao Atlântico se estiquem, e consequentemente percam sustentação. Foi assim que a Atlântida afundou, e por isso existem restos de florestas no fundo do mar a oeste da Irlanda. Gradualmente, territórios ou países inteiros estão sendo inundados e deixados debaixo d'água e, a propósito, as pressões de subducção estão aumentando em todo o círculo de fogo do Pacífico. Então, aumenta a atividade sísmica, e também sua irmã, a atividade vulcânica, com uma probabilidade crescente de tsunamis. A princípio fracamente, mas com frequência e intensidade crescentes. Além disso, dado que Nibiru tem uma cauda extensa, como a cauda de um cometa, e é acompanhado por luas, asteroides e detritos cósmicos, à medida que se aproxima a cauda toca cada vez mais e, eventualmente, envolve a atmosfera da Terra. Então gradualmente o material particulado na atmosfera aumentou. A queda de meteoritos está se tornando cada vez mais frequente e, em alguns casos, há chuvas de meteoros. Em alguns casos, cai uma fina poeira vermelha, óxido de ferro, ou poeira cinza que escurece as nuvens baixas. Ou hidrocarbonetos contidos na cola, que cria notáveis efeitos visuais iridescentes quando entram na atmosfera. E, dado que a cola tem carga elétrica, quando os estratos rochosos da Terra se tornam eletricamente condutivos, por efeito de pressão ou estiramento, a cola faz terra, criando, assim, um efeito de pulso eletromagnético, aleatório e temporário. Isso afeta sistemas elétricos e dispositivos eletrônicos, sendo muito notório em falhas recentes em sistemas de controle de aeronaves, entre outras coisas. Todos esses fenômenos estão aumentando constantemente, à medida que Nibiru se aproxima. E, nos últimos dias, a oscilação da Terra é tão extrema, que não é incomum que em tempos passados o Sol tenha nascido no oeste. E a cola começa a envolver a Terra, e a se enrolar sobre a Terra, transmitindo uma cor vermelha suja para a atmosfera. Claro, Nibiru não vai colidir com a Terra, como foi dramatizado no filme Melancolia. A Terra já experimentou vários episódios de Nibiru, como a época do êxodo do povo judeu do Egito, ou o chamado dilúvio universal.
As cicatrizes da Terra estão por toda parte. Então, o que acontece no momento em que Nibiru se aproxima mais da Terra? Nesse momento a Terra é aprisionada pelo abraço magnético de Nibiru, e a cola se enrola ao redor da Terra, com um abraço sufocante. Então chove granizo de vários tamanhos. Cai um arenito fino, depois uma areia grossa. A certa altura, cai uma grande quantidade de pó vermelho fino, óxido de ferro, que mancha os cursos de água, e os torna vermelhos de sangue. E um grande número de rochas e meteoritos de vários tamanhos caem. Por vezes, há uma chuva de fogo, devido à libertação de hidrocarbonetos para a atmosfera. A Terra, capturada por Nibiru, para de girar. Em uma parte do mundo, o Sol está parado, em um dia sem fim. E do outro lado da Terra, há uma noite que parece não ter fim, com a Lua e as estrelas ainda em seus lugares de residência. Esse fenômeno dura alguns dias. Então, dado que a Terra está travada com o abraço magnético de Nibiru, que está passando, os polos magnéticos da Terra são arrastados para ocupar novas posições geográficas. Em algum momento a crosta terrestre rompe sua ligação com o manto e move-se rapidamente para ocupar uma nova posição. Quando a crosta terrestre se move, ou seja, quando as placas tectônicas se movem, quem olha para cima vê como as estrelas no firmamento se movem rapidamente, o céu desmorona. Como aconteceu muitas vezes no passado. E, quando a crosta terrestre se move, os mares sobem na costa, e em muitos casos penetram no interior, até encontrarem um grande obstáculo. É algo como mexer, de repente, num prato cheio de sopa. A analogia é válida. Claro, se o mar não pode passar pelas colinas mais altas, pode fazê-lo pelas encostas, pelas ravinas, pelas fozes dos rios, pelas planícies baixas. Isso já aconteceu no passado, e aconteceu muitas vezes. O cataclisma é imenso. Há sequências de sismos, que não deixam pedra sobre pedra, em qualquer parte do mundo. Os vulcões acordam, mesmo aqueles que estiveram silenciosos por séculos. A atmosfera escurecida, devido às cinzas vulcânicas de muitos vulcões, que foram ativados. Chove sem parar, devido à grande quantidade de água que se depositou na atmosfera, segundo a lenda, durante 40 dias e 40 noites. Toda a paisagem mudou. Há novos litorais. Muitas colinas desabaram, outras foram derrubadas por colinas de maior densidade, outras perderam altura. Em muitas partes, as planícies se transformaram em pântanos. As cidades estão desmoronadas. Não há eletricidade, nem água potável, nem comida, nem remédios, nem combustível. Há queimas. Em muitas partes, os gasodutos colidiram sobre as ruas e casas. Não é possível viajar em qualquer tipo de veículo. Em alguns lugares a voz das ferramentas fala. O ar estava úmido, com cheiro de matéria orgânica em decomposição. As pragas são desenfreadas, devido à ingestão de água contaminada. As novas calotas polares, agora ocupando suas novas posições, começam a congelar rapidamente. Os territórios circundantes, que antes talvez estivessem habituados a um clima ameno ou quente, baixam rapidamente a sua temperatura, no dia depois de amanhã, para a calamidade dos seus desavisados habitantes. E as calotas polares dos antigos polos, agora em posição geográfica diferente, e mais expostas à luz solar, estão derretendo, fazendo com que o nível do mar comece a subir ao longo de todas as linhas costeiras. O número de desencarne é imenso. A porcentagem de sobreviventes é incerta, pois há tantas massas de pessoas que vivem nas costas, ou leitos de rios, ou lagos, ou nas proximidades de vulcões, etc. Em geral, quem tem conseguido sobreviver são os que vivem no interior, longe das linhas costeiras, e é salvo da ameaça vulcânica. E que aprenderam a viver da terra. Nesse aspecto, pessoas acostumadas a viver na escassez e na dificuldade terão melhores ferramentas para lutar por sua sobrevivência do que pessoas
acostumadas a viver uma vida rica e opulenta rodeada de brinquedos tecnológicos. São eles que herdarão a Terra. Para começar de novo. Começar de novo. Construir uma nova civilização, uma civilização mais humana e brilhante. Fonte: Jorge Urrutia. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos.